Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, irmãos, podermos adorar a Deus. Eu estou emocionado. Se eu falhar aqui, anciões, meu pastor Sóstenes, pastora Cláudia, se eu falhar aqui, me perdoe, porque, obrigado, pastor, nós sempre ouvimos falar sobre o início da nossa nação madureira. Desde criança, nas escolas bíblicas dominical, nos cultos de ensino, nós somos instruídos sobre o ponto de partida da nossa nação madureira. E quando nós chegamos aqui, fomos muito bem acompanhados pelo um dos coordenadores, o Pedro, que nos levou a lugares que a história conta para nós. Estou com a minha esposa e com a minha filha. Então, futuramente, os meus netos vão ouvir, eu, a sua mãe e a sua avó. Nós pisamos um dia aonde iniciou a história da nação madureira. Isso para nós, irmãos, é de uma alegria tremenda, porque Deus, Ele continua usando o teu povo. Deus, Ele continua fazendo o possível e também o impossível. Quem continua acreditando no impossível de Deus? Esse é o nosso Deus. Começou em um lugar e hoje nós estamos espalhados por todo o mundo. Que Deus possa abençoar o nosso pastor Sóstenes. Eu fiquei muito feliz em ver o Senhor recepcionando toda a igreja entrando. Achei isso lindo. Que Deus continue abençoando o seu casamento. A pastora acompanha também a liderança da senhora na ICIB. É para mim uma inspiração, diante dessas mulheres abençoadas. E essa juventude, a qual estão lindos, que Deus abençoe. Ontem estivemos acompanhando o congresso pela internet. Parabéns, coordenador, o nosso evangelista Fabiano. Que Deus abençoe a toda a equipe, a toda a sua gestão. Que Deus continue te dando graça e abençoando em nome de Jesus. Vim enviado pelo nosso pastor Jesonias Bueno, a qual colocou no coração de estarmos realizando um encontro de meninos, de rapazes. E o pastor Jesonias Bueno, que é o nosso pastor presidente da juventude do estado, ele falou: presbítero Lucas, nós vamos estar realizando na AD Bangu. E quando entramos em contato, a AD Bangu, com muito carinho, abriu as portas para realizar esse grande encontro. Então eu peço inicialmente a você, rapaz, que está passando por a fase desse momento, a qual você é jovem, tem força, tem o vigor, mas você também tem um ministério, você também tem responsabilidade. Deus também te chamou para honrar a sua masculinidade, e nós estaremos aqui no dia 10, a partir das 17 horas, com o pastor Jesonias, o pastor William Barros e toda a comitiva, para estarmos juntamente com os rapazes, abençoando as suas vidas e dizendo para vocês: vocês não estão sozinhos, vocês nunca caminharam sozinhos, e não vai ser nessa fase, não vai ser nesse tempo, não vai ser nessa hora que vocês vão caminhar sozinhos, não. Madureira é uma nação cujo Deus é o Senhor. Posso ouvir um amém? Nessa oportunidade rica, em alguns minutos, eu estava meditando na palavra de Deus, a qual o nosso irmão Davi, filho de Jessé, ele vai estar diante agora do rei Saul. E diante do rei Saul, ele vai ouvir uma palavra que é curta, mas que é muito poderosa para nós entregarmos o microfone. Quando Saul fala para Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 37, ele diz: vai, e o Senhor seja contigo. Eu vou repetir: Saul disse, vai, e o Senhor seja contigo. A última vez eu repito: Saul foi quem disse, vai, e o Senhor seja contigo.
O que Saul está dizendo? Menino, você chegou aqui aonde 40 dias ninguém pisou diante da minha presença para lutar contra aquele que fere o exército do Deus vivo. Ninguém se apresentou, ninguém veio para ser o guerreiro. Eu fiquei com medo porque você é um menino e é natural alguém que é mais velho olhar para o menino e ver uma grande responsabilidade e ficar com um temor no coração. Mas o menino tinha testemunho, o menino tinha vida e experiência de campo, a qual Deus levou ele para um particular, e naquele particular ele matou um leão, naquele particular ele matou um urso. Saul foi inteligente em entender, ninguém veio, e o que veio matou um leão, ninguém veio, mas o que veio matou o urso. E a Bíblia vai nos dizer que Saul despede ele dizendo: vai, que o Senhor seja contigo. Sabe por que Madureira avança? É porque tem homens que liberam a bênção para uma geração como a nossa, dizendo: você é menino, mas você tem história, você é menino, mas você tem vida com Deus, você é menino, mas Deus tem te levantado. Então vai, e o Senhor seja contigo. Então vai, e o Senhor seja contigo. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem desanime, levanta a sua cabeça, porque o Senhor será contigo. Por onde? Por onde? Por onde? Por onde? Por onde quer que andares. Eu sou grato pela oportunidade, que Deus continue abençoando. Somos jovens, mas nós temos a bênção dos nossos líderes, que liberam a palavra dizendo: vai, e o Senhor seja contigo. Que Deus abençoe a nossa amada igreja, em nome de Jesus.